IFC, esse é um tema sempre extremamente polêmico quando se fala de BIM, porque algumas pessoas sabem como exportar um IFC, outras não sabem, outras têm dúvidas. Quando o cliente pede um projeto exportado em IFC, já dá aquele friozinho na barriga, espera que colocando nas configurações básicas ali do software vai dar tudo certo e muitas vezes acaba não dando. Então, o meu objetivo hoje aqui é contar para vocês algumas dicas sobre como funciona a exportação de parâmetros, principalmente no IFC. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Revit hoje, porque essa costuma ser uma ferramenta bastante utilizada no mercado. Então, as 3 dicas vão ser relacionadas a ele. A primeira dica, então, ela está relacionada à exportação de parâmetros criados pelo próprio projetista. Ou seja, existem os parâmetros nativos da ferramenta, por exemplo, numa parede a gente tem o tipo, a base, a altura, comprimento, largura, volume, área. Então, nós temos todas essas informações que são parâmetros que já existem dentro do Revit, mas às vezes tem alguns parâmetros que nós criamos e a gente quer levar isso para um IFC, porque é alguma especificidade do que o cliente precisa. Eu vou mostrar para vocês um exemplo e isso já vai ficar bem claro. Vamos lá. Então, o meu exemplo é esse aqui. Esse cliente aqui, ele é um cliente em que ele queria as quantidades de material dividido por apartamento. Por quê? Porque ele permite personalização de apartamento. Então, ele precisa saber quanto vai ter de material em cada apartamento para que depois possa cobrar ou descontar lá do cliente final dele, caso os quantitativos tenham ficado muito diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a questão, por exemplo, do revestimento cerâmico. Esse cliente queria saber quanto tinha de revestimento cerâmico em cada apartamento. Então, o que a gente fez? Aqui eu selecionei apartamento 01. Então, basicamente, nós estamos com tudo que é revestimento cerâmico para o apartamento 01 selecionado. Só que qual que é a questão? Esse apartamento 01 que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo que ele está no parâmetro posição? Esse parâmetro posição foi um parâmetro que nós aqui na Otis criamos para que essa informação fosse levada lá para o projeto. A gente poderia ter usado um parâmetro comentário, por exemplo, mas aí a gente começa a misturar muito as coisas e o ideal é sempre colocar as informações nos parâmetros corretos. Então eu vou mostrar para vocês como a gente fez para trazer esse parâmetro posição para cá. Essa informação de parâmetros que você quer levar para o IFC, eles podem ser usados de muitas formas, mas essa aqui é uma das formas que a gente vê sendo bastante utilizada pelos nossos clientes, de querer uma informação a mais, então uma informação de divisão por apartamento, que não tem lá no IFC convencional. Então, um parâmetro que não existe para isso. Então, aqui eu trouxe um modelinho bem básico, em que eu modelei aqui algumas coisinhas só para a gente testar isso. O que eu vou fazer? Eu vou criar um parâmetro primeiro. A primeira dica que a gente precisa entender aqui é que esses parâmetros, quando a gente quer exportar um IFC, eles têm que ser parâmetros compartilhados. Então, o que isso quer dizer? Eu vou aqui no nosso Manage. Eu vou aqui em parâmetros do projeto. Eu já tenho aqui criado o parâmetro posição, mas eu vou criar um novo, tá? Para vocês verem como é que funciona. Então, basicamente, eu vou adicionar um parâmetro. Então, eu tenho parâmetros do projeto e os parâmetros do projeto e os parâmetros compartilhados. Então, tem que ser um parâmetro compartilhado, porque ó, ele explica aqui até que para exportação tem que ser esse tipo de parâmetro. Quando a gente cria um parâmetro compartilhado, então nós temos que primeiro criar um TXT. Então, a gente precisa criar um lugar onde esse parâmetro vai ficar localizado. Se você já tiver um TXT da tua empresa aí, você pode colocar nesse mesmo lugar, mas eu vou criar aqui um TXT de novo. Vou ficar aqui, ó, parâmetros compartilhados. Deixa eu ver. Parâmetros compartilhados. Vídeo, pra gente ter. Então, eu criei um TXT, coloquei na minha área de trabalho mesmo. Depois eu vou criar um grupo onde esses parâmetros vão ficar localizados. Então, eu vou chamar esse grupo aqui de projeto arquitetônico. Vocês podem chamar como achar o ideal aí, mas projeto arquitetônico, beleza. E aí eu vou criar um novo parâmetro desse projeto arquitetônico. Eu vou chamar esse aqui de apartamento, para diferenciar do que eu tinha lá. E aí esse parâmetro aqui vai ser comum e ele vai ser um parâmetro de texto, porque eu vou escrever apartamento 01, final 01, final 02, esse tipo de coisa. Beleza, então eu criei o meu parâmetro aqui. Aí beleza, estou adicionando ele, adicionei apartamento.
pode ser no parâmetro de texto, esse aqui é um parâmetro de instância, porque cada peça vai ter o seu parâmetro diferente, e eu vou aplicar isso aqui às paredes. Então, para criar um parâmetro compartilhado, é basicamente isso que a gente precisa fazer. Eu apliquei as paredes porque, nesse caso aqui, eu vou querer ver esse parâmetro só nas paredes. Se eu quisesse ver ele em mais famílias, eu poderia colocar aqui, ó, ambientes, telhados, esse tipo de coisa. Então, beleza. Criei aqui o meu parâmetro, apartamento, ok. Agora vamos ver aqui, ó. Cliquei na parede, ele já apareceu aqui, ó, parâmetro apartamento. Então, eu vou selecionar aqui essas paredes. Gente, eu não coloquei revestimento, nada, foi só pra gente entender como é que ia funcionar, tá? Eu não vou selecionar uma pra vocês verem o que vai acontecer. E eu vou colocar assim, ó, apto 05, como se esse aqui fosse do apartamento 05. Beleza. Aí agora eu vou colocar o que a gente precisa fazer. Nós criamos o parâmetro e agora a gente precisa levar esse parâmetro para o IFC. Como que a gente faz isso no Revit? No Revit, se a gente vai aqui no arquivo, exportar, exportar o IFC, aqui nas configurações, a gente não consegue ir em nenhum lugar onde ele deixa a gente configurar os parâmetros que vão ser exportados. Mas o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos criar um Property Sets. Então, nesse Property Sets, nós vamos configurar os parâmetros a mais que a gente quer levar para fora e também configurar uma pastinha. Ou seja, aqui quando eu mostrei para vocês, deixa eu clicar em um piso desses, aqui a gente tem o Property Sets da Otus. Então, aqui nessa pastinha, vamos dizer assim, estão configurados todos os parâmetros que eu queria trazer lá dentro do projeto e que eles ficassem localizados nessa pasta. Então, eu trouxe aqui, ó, base, posição, tipo, área. Vocês percebem que não são só parâmetros compartilhados, parâmetros que eu criei, são também os parâmetros nativos. Por quê? Porque se a gente organiza dentro de uma pastinha dessa, todos os parâmetros que a gente vai precisar usar para determinado fim, fica mais fácil. Então, aqui nós queríamos usar esses parâmetros para quantitativos e nós organizamos todos eles numa pastinha para usar para os quantitativos. Beleza. Para criar um Property Sets, a gente precisa criar isso num bloco de notas. Então, o Property Sets ele é criado em um TXT. Eu vou contar para vocês como que a gente cria um Property Sets. Basicamente, a gente tem que, nesse TXT, a primeira coisa que a gente escreve aqui é Property Sets. Property Set. Beleza. Aí a gente coloca 2 pontos. Aí dá um tab. Aí depois a gente coloca o nome da pastinha que a gente quer chamar. Então, ali eu tinha P7 Otus, que é o nome basicamente que aparece aqui, ó. Esses nomezinhos em azul. Então, eu vou chamar de P7 Vídeo, que é desse vídeo aqui que eu tô fazendo. Vou dar um tab. Depois a gente tem que colocar se vai ser se os parâmetros que eu estou exportando são de tipo ou são parâmetros de instância. Eu já dei uma pesquisada, já fiz alguns testes. Sempre que a gente coloca como parâmetro de instância, ele funciona, por mais que o parâmetro seja de tipo. Então, o ideal é a gente utilizar a instância, porque aí se tiver parâmetro de tipo misturado com de instância, assim fica mais fácil. Depois a gente vai colocar quais são as categorias de IFC das quais eu quero levar essas informações. Então, vai ser IFC Wall. Eu vou colocar aqui também IFC Door, para a gente ver também o que vai acontecer para ele. Aqui a gente não coloca espaço. IFC Wall, IFC Door, vou colocar IFC Window também. IFC Window. Beleza. Aí agora, espaço, tab, a gente vai escrever o nome dos parâmetros que nós queremos levar lá para o nosso TXT. Então, o primeiro nome que nós vamos colocar aqui é o nome como a gente quer que ele apareça. Então, o nome como a gente quer que ele apareça nessa listinha aqui. Aí, o primeiro deles eu vou colocar assim, ó, apartamento resumido, tá? Por que eu coloquei assim? Porque eu quero que vocês vejam a diferença. Depois a gente dá um tab, escreve aqui que esse é um parâmetro de texto, e aí depois escreve exatamente o nome do parâmetro que aparece ali no modelo. Então, é exatamente o nome que aparece aqui, ó. Que aparece aqui. A gente não pode escrever diferente se não dá errado. E aí eu vou levar também o tipo, para a gente ver o que acontece. Então, eu vou escrever tipo, depois eu vou escrever que é um parâmetro de texto, beleza? Só que aí, como o meu Revit está em inglês, eu tenho que escrever type aqui. Se o teu Revit estiver em português, você tem que escrever tipo, porque senão vai dar problema.
E aí é isso, beleza. Só vou dar um salvar aqui. Salvei. E aí agora o que a gente faz para exportar? Basicamente a gente vem aqui em exportar IFC. E aí aqui em P7 a gente coloca aqui, ó, Export User Defined Property Sets. Então a gente vai procurar o P7 que a gente criou, beleza, vou colocar aqui. Não vou mexer nas configurações aqui, vou só colocar como origem interna a exportação da coordenada. O objetivo do vídeo não é falar sobre coordenadas, mas logo a gente faz um vídeo falando sobre isso. E aí é só dar um exportar para ver o que vai dar. Já exportou, eu vou abrir aqui o modelo para ver o que aconteceu. Show de bola. Abriu meu modelo e aí já está aqui, ó, P7 vídeo. E aí ele trouxe, ó, apto, apartamento 05 e tipo parede cerâmica. Então, que era a parede que eu tinha lá. Para as esquadrias, vamos ver aqui, ó. Para as esquadrias... aqui, para a janela ele trouxe o tipo, para a porta... eu não estou encontrando. Vamos ver se aconteceu alguma coisa no nosso TXT. Aqui, ó, o IFC Door estava com letra maiúscula. Então, vocês viram que ele não funcionou para as portas porque estava no maiúsculo, mas eu já ajustei aqui e aí ele funcionaria. Então, vocês viram que quando eu clico na janela, ele não traz aquela propriedade de apartamento. Por quê? Porque eu não coloquei nas janelas. Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer quando a gente quer exportar a nossa pastinha com nossos property sets. Criar um property set no TXT e depois exportar. Beleza. A próxima dica que eu quero dar para vocês é sobre como exportar, por exemplo, ó, essa aqui é uma porta-janela. E aí, isso aqui está criado na categoria porta. Beleza. Alguns casos, a gente sabe que em alguns projetos a gente acaba tendo alguns probleminhas. Aí, por exemplo, uma janela acaba sendo criada como pela categoria de porta, uma porta acaba sendo criada por uma categoria de janela, mas são elementos específicos em que isso acontece. Então, como que a gente faz, por exemplo, essa porta-janela está criada como janela, mas eu quero exportar ela como porta? Basicamente, a gente precisa fazer a mesma coisa que eu fiz antes, para o parâmetro do projeto, e a gente precisa criar esse parâmetro aqui, ó, IFC Export S. Então, ele é basicamente um parâmetro compartilhados, um parâmetro de instância, eu vou criar aqui em IFC Parameters, e aí você aplica ao que você quer. Aqui está aplicado aos pilares, elementos genéricos, pisos, então ele já está aplicado a algumas coisas. Só vamos ver se ele está aplicado às janelas e às portas. Aí, agora tá. Isso aqui costuma ser muito útil também quando assim, por exemplo, você criou uma mesa numa família de genérica, mas você queria que aquela mesa ela fosse mobiliário. Então você vai lá nesse parâmetro Export S, seleciona só aquela mesa e muda ela para mobiliário. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu selecionei só essa porta aqui, essa porta, e eu vou colocar ela como janela. Então aqui, em IFC Export As, eu vou colocar IFC Window. E aí só essa porta aqui, eu vou exportar ela como uma janela. Aí, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou colocar aqui, ó. Vou modelar no local. Eu vou colocar isso aqui como um modelo genérico. Vou colocar aqui, ó, mesa. Essa mesa aqui, eu vou modelar basicamente, tá, gente, um retângulo aqui, pra gente entender o que eu quero mostrar. Aqui eu vou colocar a extrusão para 80, beleza. Então, ó, basicamente eu criei aqui um retângulo. O que eu quero fazer? Eu criei esse retângulo como um generic model, um modelo genérico. E eu quero que, vamos colocar mais um aqui. Eu quero basicamente que ele leve tudo que eu criei como um elemento genérico como mesa. Porque nesse modelo do IFC Export As ali, que a gente seleciona o objeto e coloca lá IFC Window, IFC Furniture,
vai dar muito trabalho se eu tiver vários elementos genéricos que eu leve ele como mobiliário e eu vou ficar tendo que selecionar um por um. Então, essa opção do IFC Export As aqui, ela é mais útil quando a gente quer fazer isso para alguma coisa bem específica, só para um elemento. Mas quando eu quero mudar uma categoria, então eu quero transformar todos os elementos genéricos do meu projeto em mobília, o que a gente tem que fazer? Nós vamos aqui na exportação, nós vamos em opção, IFC Options, e aqui eu vou encontrar o Generic Model. Aqui, ó. Generic Model, eu já tinha feito isso esses dias. Então, todos os Generic Model vão ir como IFC Furniture, por quê? Eles vão ser exportados como mobília. Isso acaba sendo bastante útil para esses casos em que tem muito mobiliário que é criado como Generic Model. Essa questão de mudar aqui as categorias de IFC é também bem útil para vaga de garagem. Normalmente, as vagas de garagem, elas acabam sendo exportadas como esse aqui, ó, IFC Building Element Proxy, que essa é uma categoria, vamos dizer assim, genérica também do IFC. E aí a gente vem aqui nas vagas de garagem e mapeia elas como IFC Parking. Então, para algumas coisas, é bem útil esse mapeamento das categorias do IFC. Mas beleza, agora eu vou exportar para vocês verem como é que ficou tanto essa questão das mobílias, com os elementos genéricos como mobília, como daquela única esquadria ali que eu acabei mudando o modelo dela. Só vou mudar aqui, projeto 2. Vamos carregar aqui no projeto agora. Show de bola. Aí, ó. Lembram que ela era uma porta? Então, ela veio aqui exportada como janela. Deu certo, agora vamos ver esses elementos que eu queria aqui dentro, ó. Então, eles eram um elemento genérico e eles vieram com mobília para cá. Então, é basicamente isso. Quando a gente quer exportar uma categoria inteira, trocando a categoria dela, nós vamos lá nas opções do IFC para mexer nas categorias. E quando a gente quer mexer num elemento específico, essa questão do IFC Export As pode ser bem útil. Então, essas eram as 3 dicas que eu queria dar para vocês. Os Property Sets, que a gente vai criar uma pastinha de configurações que a gente vai querer exportar para outro software. O IFC Export As, que é um parâmetro que ele ajuda a gente a resolver problemas pontuais de modelagem que aconteceram no projeto. E o mapeamento das categorias do IFC, ali onde a gente consegue mudar as categorias dos elementos. Essas foram as 3 dicas que eu tinha que dar para vocês. Espero que elas tenham sido úteis. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aí que a gente volta para responder.